Maravilha. A gente está iniciando o painel 3, perspectivas aplicadas e envolvimento setorial. É uma abordagem que a gente está trazendo aqui, representantes da iniciativa privada, de vários segmentos, para que a gente possa fazer o mesmo tipo de reflexão que a gente fez antes, só que agora com o olhar da iniciativa privada, que tem relações diretas e indiretas com a questão. Então, eu vou chamar aqui para compor nossos 3 convidados. Inicialmente o Gregório da Cruz Araújo Maciel, da Petrobras. Aí, depois que todo mundo tiver aqui, a gente bate palma para todo mundo. Vem, Gregório, por favor. Atua como gerente de relacionamento e projetos ambientais, é economista sênior na Petrobras. Coordena frentes estratégicas relacionadas a projetos socioambientais corporativos e ao desenvolvimento de estudos de inteligência competitiva, elaboração de cenários de longo prazo e projeções macroeconômicas de demanda por recursos energéticos. Bem-vindo, Gregório. Queria também chamar a Carolina Ponce de Leon, da Biquim. Ela atua como assessora de sustentabilidade na Associação Brasileira da Indústria Química, a Biquim, prestando apoio técnico aos fóruns setoriais, à Comissão de Economia Circular e à agenda do plástico da entidade. Atua principalmente na facilitação do relacionamento com o poder público, executivo e legislativo e com a cadeia do setor químico. Queria também chamar a Maíra Cidade Caiobi Sugawara, da EGEA. Ela é gerente de projetos especiais e coordenadora de qualidade ambiental no Instituto EGEA. Atua na coordenação de projetos de conservação e restauração de paisagens e bacias hidrográficas, integrando estratégias de biodiversidade, clima, circularidade e resiliência hídrica, com ações concretas voltadas ao desenvolvimento socioambiental e humano nas comunidades atendidas. E também Ana Paula Jardim Silva Pustiglione, da Abrafas. Ela é diretora executiva da Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas, coordenando a diretoria operacional e a defesa dos interesses do setor de fibras químicas no Brasil. Atua no desenvolvimento de estratégias para o comércio exterior, sustentabilidade e inovação industrial, e na construção de posicionamentos técnicos e análises de mercado. Um prazer ter vocês aqui. Uma salva de palmas para os nossos convidados, por favor. Muito obrigado. A gente vai, então, tomar assento para iniciar, então, a nossa conversa. Obviamente, a gente combinou a conversa que nem anteriormente, porque a gente tem uma estrutura. Vocês viram que anteriormente não deu certo. A terceira rodada, a gente teve que pular. Mas a gente teve oportunidade de falar aquelas questões. Então, a primeira rodada vai ser igual à anterior, né? A gente vai falar sobre a apresentação da instituição que vocês representam e por que a temática dos microplásticos é relevante para ela. Só isso. Depois a gente fala de outras coisas. E vocês precisam de microfone. Olha só, ele estava escondido. Então, eu vou dar sequência aqui, seguindo essa ordem, e depois a gente embaralha um pouquinho. Lembrando que talvez a gente tenha algumas questões de aeroporto, e aí eu vou manejar isso aqui, tá? Fica tranquilo. Gregório, por favor. Obrigado. Pessoal, estou muito emocionado de estar aqui na USP. Eu falei com o professor Turra. Eu tive há minutos de fazer meu mestrado, então voltar aqui mais de uma década depois é muito emocionante para mim. E com uma responsabilidade muito grande, porque aqui é um reino, né? Um reino da excelência técnica, da pesquisa científica, com muita responsabilidade que a gente vem aqui para dialogar sobre esse tema super importante. Eu estou na Petrobras, né? Eu sou gerente de projetos ambientais, estou na área de responsabilidade social. Tenho muito orgulho de gerenciar mais de 90 projetos com ações em toda a costa do Brasil, em todos os biomas, projetos socioambientais que acreditam na parceria com a organização da sociedade civil, parceria com as comunidades, para gerar um impacto positivo no território, articulando questões sociais com questões ambientais. Por que o microplástico é um tema importante para a Petrobras? Ele está articulado na sua visão estratégica, nos seus valores, nos seus direcionadores, nos seus compromissos. E existe um direcionador, um compromisso que faz a gente chegar nesse microplástico, qual seja que a Petrobras tem ambição, e ela trabalha para isso, de ser uma promotora da biodiversidade, de ser um agente que promove o ganho líquido em biodiversidade. Isso se desdobra em questões operacionais, táticas, se desdobra, como eu falei, em aspectos estratégicos. E dentro desses aspectos estratégicos, como eu falei, tem metas. A gente tem ali uma meta relacionada
diretamente à promoção da biodiversidade e vai chegar na poluição marinha, nos microplásticos, porque são os principais estressores, né, da perda da vida marinha. Nosso compromisso é aumentar em 30% nossos esforços. Temos um compromisso de reduzir em 30% a nossa geração de resíduos. A gente não é uma empresa que gera muito resíduo em plástico, mas estamos atentos a isso. E que, da parte dos resíduos que não forem gerados, a gente dá uma que não forem possíveis de não serem gerados, a gente dá uma destinação sustentável para 80% para as rotas sustentáveis. E aí, só terminando, além disso, além dos investimentos socioambientais, a gente tenta, dentro dos compromissos, a nossa agenda de pesquisa e dentro dos projetos condicionantes, trazer essa temática do combate à poluição por plástico, e em especial da poluição por microplásticos, e mais à frente eu detalho como a gente faz isso. Perfeito, Gregório. A gente vai ter isso na segunda rodada. É importante dizer, né, que a gente aqui está tentando, com muitas lacunas, né, promover um diálogo ao longo da cadeia de valor dos produtos plásticos, né, incluindo lá na ponta o saneamento, que também dialoga com a temática. Então, essa ideia, né, da gente estar aqui, e a Petrobras é um produtor de petróleo. A partir do petróleo, nós extraímos os compostos que geram os plásticos. É uma das vias, não é a única, mas é uma delas, a principal. Então, a gente tem aqui um ator importante nessa discussão, que tem esse papel que o Gregório trouxe, né, também de trabalhar com a biodiversidade, o que ele vai detalhar já já. Obrigado, Gregório. Carol, primeira pergunta. Dá spoiler, hein? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer, Turra, Cátedra, pela oportunidade de envolver aqui o setor produtivo. Sou Carolina Ponce de Leon e estou coordenadora de circularidade na Biquim, Associação Brasileira da Indústria Química. O tema microplástico, ele é bastante importante na Biquim, principalmente pelo fato de a gente ter a economia circular e a sustentabilidade como uma das bases da indústria química brasileira. Eu atuo na Biquim desde 2013 e nessa agenda a indústria química ela permeia diversos setores, desde a saúde, alimentícia, automobilística, construção civil. Então, a indústria química ela é a base de toda essa cadeia e vários segmentos, né? Então, eu atuei primeiramente com setores, e dentro desses setores a gente tem atuado na agenda de economia circular, sustentabilidade e a agenda de plástico, né? Esse tema se tornou extremamente importante, até porque a indústria química brasileira, a Associação Brasileira, uma das condições para se associar à Biquim é ter o programa Atuação Responsável, ou seja, já faz parte da nossa identidade ter a saúde, meio ambiente, qualidade, gestão segura de produtos químicos como a base da indústria química brasileira. E o microplástico, obviamente, a gente tem algumas questões que a gente vai colocar aqui, e a importância da Biquim, e a gente está nessa agenda, é porque a indústria química, o tema é relevante, traz um impacto, é uma sistemática que a gente precisa lidar, e a indústria química, ela traz a solução. Ela tem a tecnologia, a inovação, que pode trazer redesign e outras possibilidades para a gente tornar, porque o plástico ele melhorou a qualidade de vida das pessoas, ele tem seus benefícios em suas aplicações, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, lidar com a gestão de resíduos e como melhorar a qualidade das pessoas sem impactar o meio ambiente e a saúde humana. Obrigado, Carol. Maíra, vamos pular para o saneamento, depois a gente volta para as nossas roupas, por exemplo. Obrigada, Turra. Boa tarde, pessoal. Eu sou Maíra, eu trabalho no Instituto Aegea, que é o responsável pelas ações socioambientais do Grupo Aegea, uma empresa privada de saneamento básico. A gente está em mais de 890 municípios do Brasil inteiro.
E quando a gente pensa nessa agenda, eu acho que precisa de um pouquinho de contexto, de entender assim, o que é saneamento básico. A gente tem que começar por aí. Saneamento básico no Brasil, ele incorpora 4 dimensões. Ele incorpora água tratada, então água segura. Ele incorpora esgotamento sanitário, que é a coleta e o tratamento de esgoto, né, e a devolução adequada para o meio ambiente. Ele tem resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos, e ele tem drenagem pública, que é a condução das águas de chuva, né? Então, a gente tem essas 4 esferas. A EGEA, ela trabalha principalmente, majoritariamente, na gestão de água e esgotamento sanitário. A gente tem aí a gente tem concessões de resíduos, mas ainda são bem novas, a gente está cada vez mais pautando e entendendo melhor como a gente se coloca nesse lugar. Mas falando especificamente sobre a área core mesmo da EGEA, a gente tem que entender que no Brasil, a gente está falando de mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Isso, eu tive a curiosidade hoje de manhã, tinha um pessoal da Austrália aqui, eu fui dar uma curiada, a população da Austrália hoje é de 27 milhões. Então, a gente está falando de mais de uma Austrália sem água tratada no Brasil, o país com uma das concentrações de água doce maior do mundo, tá? Isso só para dar uma dimensão. E quando a gente vai para o esgotamento sanitário, a gente está falando de aproximadamente 90 milhões, 3 Austrálias, ou uma Argentina e um Canadá. É muita gente, né? Então, a gente precisa ter essa dimensão. A gente está nessa agenda, e quando a gente pensa que a poluição plástica, foi dita anteriormente, ela responde a 80% da poluição marinha, né? A gente vai se entendendo cada vez mais nesse lugar de combate à poluição. O saneamento, ele sempre se entendeu muito bem como um agente de promoção à qualidade ambiental dos territórios onde ele se encontra, nas bacias hidrográficas, né? Mas o Instituto, e aí eu vou chegar lá já, Turra, o Instituto, ele trabalha nesse olhar de onde a gente amplia os impactos positivos do saneamento. Quando a gente chega com saúde, a gente chega trazendo dignidade e a gente traz melhorias para esses territórios, né? E aí, desde 2023, a gente começou a entender que todos os caminhos de fato levam ao mar e como que o saneamento ele pode se entender nessa agenda de combate à poluição marinha. Um dos primeiros passos que a gente deu foi lá em 2023, se tornar signatário da Cátedra pela Sustentabilidade dos Oceanos, né? E a gente está cada vez mais entendendo que o saneamento ele está sim nessa agenda de poluição plástica e, portanto, ele vai estar em algum momento também numa agenda também dos microplásticos, né? Então é ali que nós estamos. Muito bem, bem colocado, Maíra. E assim, a gente vem falando, né? Isso não era uma concepção que você tinha, né? Mas o papel do setor de saneamento na economia azul, né? Muito interessante pensar isso. Depois a gente vai. Ana Paula, Abrafas. A gente está falando de roupa e mais um monte de coisas, né? Exato. Então, muito boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui representando um setor grande, complexo no Brasil, né, de uma cadeia bastante integrada. A Abrafas é a associação que representa esse primeiro elo do setor têxtil brasileiro. Ela está entre o setor químico e o setor têxtil, né, porque ela se abastece de produtos químicos, né, para produzir as fibras e os filamentos que ela produz, que as associadas que estão ao redor e fazem parte como membro produzem, e majoritariamente vendem para o mercado têxtil brasileiro e exterior, né? Então vendem para malharia e tecelagem, como primeiro elo, né, primeiro ponto de venda, que vai abastecer o setor de vestuário e confeccionados no geral. Mas a Abrafas, a representação da Abrafas vai além do setor têxtil, como o senhor comentou, professor, ela também atinge a parte de alta tenacidade, são os fios industriais. Então, por exemplo, cordas para amarrar plataforma de petróleo, então, que é um insumo, a gente parte do polímero, né? Então, só para vocês entenderem como é a cadeia, partimos do polímero, fazemos a fiação aqui no Brasil,
tá? Dos produtos que são fabricados. Então, vamos abastecer com as fibras e os filamentos do setor têxtil e outros segmentos industriais, higiênicos, descartáveis, enfim. Então, é uma satisfação estar aqui, né? A gente entende que a importância de estarmos envolvidos nessa temática é porque a gente também pode ser parte da solução. Como a gente acompanhou aqui de manhã, é complexo, né? Envolve vários atores, envolve desde academia, setor privado, setor público, que é fundamental nessa discussão, e a gente tenta trazer as soluções aqui para, de alguma forma, otimizar, né, o bem mais precioso que é a vida, né, e a sociedade. Então, é uma satisfação estar aqui e acompanhá-los. Obrigado, Ana. É muito legal fazer essas discussões, aliás, o dia de hoje, né? Que diversidade, né? Acho que a gente coroa esse dia com as falas de vocês e as intervenções de vocês, porque, a princípio, eu, assim, sou biólogo, né? De formação. Na biologia, a gente não tem aula disso, assim, a gente vai ter que aprender isso ao longo da vida. Então, eventos como esse ajudam a gente a entender. Eu tenho quase que certeza que a grande maioria talvez não entenda os detalhes que você está trazendo agora, a ponto disso ser utilizado para a gente pensar aquilo que nos cabe, por exemplo. Sei lá, medir a quantidade de microplásticos em algum lugar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender as potencialidades e os limites de cada instituição, porque, né, elas estão circunscritas nos seus objetivos, né? Por exemplo, a Petrobras, né, quando a gente vê, por exemplo, eu vendo o Gregório, eu vejo várias coisas. Uma das coisas é esse investimento massivo, talvez o maior investidor socioambiental, eu ouvi no evento do mundo. Me conta aí. E assim, já conta como que vocês estão trazendo essa problemática para dentro do dia a dia de vocês, assim. Obrigado, Turra. Eu vou falar em 3 grandes blocos que a gente faz, e vou chegar no investimento socioambiental, que eu atuo, né? Então, o primeiro é do ponto de vista dos projetos condicionantes, né? A gente tem um projeto que chama monitoramento de praia, né? Programa de monitoramento de praia. São 3.000 quilômetros de praias monitorados, ou diariamente, ou semanalmente, ou com a frequência um pouco menor. Você conhece alguma coisa no mundo parecida, Turra? E nesse monitoramento, além de monitorar as areias, a gente reabilita a fauna e nas espécimes mortas a gente faz autópsia. E ali a gente gera muito dado disponível para a socialização brasileira. Mais de 60 mil dados. E ali muita informação sobre plástico. O que a gente está fazendo em relação a microplástico dentro desse bloco, né, dos condicionantes? Tanto no PMP quanto no monitoramento de cetáceos da Bacia de Santos, estamos incluindo a questão do microplástico. Na terceira edição vão ser analisados 24 poluentes mais recorrentes na fauna trabalhada pelos projetos. Aí a gente está falando de aditivos de plástico, plastificantes, antioxidantes, enfim, diversos poluentes que têm esse diálogo. Então, isso que a gente está trabalhando dentro do que indo para além do que a legislação pede para a gente fazer. Do ponto de vista da pesquisa, tem uma carteira abrangente no SEMP. Só para dar um dado para vocês, 85 projetos, 380 milhões em 2025 de reais. São projetos na linha de natureza, de sustentabilidade, de biodiversidade. Alguns deles que lidam com caracterização ambiental já está inserindo a questão do monitoramento e mapeamento de microplásticos. E aqui não é para mapear o microplástico, é para integrar essa informação num conjunto mais amplo de dados biológicos, de dados ecológicos, de dados ômicos, de dados espaciais, e aí ter uma visão integrada do que o microplástico faz dentro dos ecossistemas. E aí vale a pena citar 2 grandes projetos que a gente está trabalhando. Um do monitoramento de corais em águas profundas, ambiente que a gente conhece pouco, difícil de estudar, Petrobras é capaz de fazer isso. Vamos inserir aí a questão do microplástico dentro dessas dimensões que eu mencionei. E aí, pensando no microplástico na água, nos sedimentos e na biota. Um outro projeto que a gente... Está acabando? Estou tentando ser rápido, hein? Um outro projeto que a gente está lidando, que falou do pescado, é super importante, uma análise multidimensional, multianalítica do pescado. Olhando o microplástico, olhando questões químicas, olhando questões ambientais. A gente escolheu o norte do país porque o pescado é um elemento importantíssimo da sociabilidade, da economia. Também vamos fazer uma pesquisa lá, trazendo esses dados, está com a chamada aberta. E aí eu chego onde eu mais gosto, onde eu atuo, que é no investimento socioambiental. São hoje direto e indiretamente 200 projetos na minha alçada, quase
Estou exagerando, 160 projetos. Na minha alçada, tenho 90 projetos, como eu falei, em todos os biomas, com ações em todos os estados costeiros. Na parte de oceano, são 29 projetos, 70 milhões em 2025, talvez um dos maiores projetos de conservação marinha do mundo. Vou falar assim até alguém ter um outro dado, então, o maior de conservação do mundo. O que esses projetos fazem em termos de microplástico? Eles atuam em diversas tipologias da ação dos projetos, conservação, educação ambiental, economia azul, e aí eu vou destacar aqui algumas frentes que eu acho que dialogam aqui com o objetivo do Congresso, né? O primeiro, eles permitem identificar a presença do microplástico em diversas ambientes, né? Então, eu vou citar algum nome de alguns projetos em onde eles identificam. O Recria-Mar, que é um projeto aqui do Norte de São Paulo, microplástico em rios. O Ola Sem Lixo, o OSSA, trabalha com manguezais lá no Rio de Janeiro, microplásticos em manguezais. O projeto Rebimar, identificação de microplásticos em águas costeiras e em sedimentos, trabalho em Santa Catarina e no Paraná. Diversos projetos que trabalham com espécies bandeira, identifica microplásticos em peixes, em caranguejos, em cavalos marinhos, em aves, em cetáceos. Eu não vou citar o nome dos projetos, senão vai acabar meu tempo. Principalmente na São Paulo e na Rio Ocean Week, para falar com todos. Exato. Está convidado em setembro? Setembro, 16 a 20 de setembro, no Rio de Janeiro. Convidados para conhecer esses projetos. Outra linha que a gente lida, ciência cidadã. Importantíssimo complementar a pesquisa formal com as comunidades, trazer ciência para a realidade das pessoas, envolvê-los. O projeto Descendo Água aqui no Norte de São Paulo tem um exemplo maravilhoso nessa direção. Foi falado mais cedo, integração, né, da nascente ao mar. A gente tem uma rede no Rio que envolve 6 projetos que tem essa lógica. Começa com Guapiaçu, que trabalha com restauro, com sensibilização ambiental nas bacias hidrográficas dos rios Macacu, Iguapi, trabalha com, depois desce o projeto SAC, trabalha com restauro e os caranguejeiros, coletores de caranguejos da APA de Guapimirim, dos manguezais, e termina, sim, com os projetos que lidam com conservação, com proteção ambiental, com estudo de microplástico na Baía de Guanabara, Aruanã, cavalos marinhos, meros e coral vivo. Então, essa visão integrada é super importante, a gente tem promovido isso em redes territoriais. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Sabe que o pessoal do Recria-Mar está aqui, né? Ali, ó. Ah, muito bom. O último ponto que eu acho que é relevante, é a coisa que mais que eu queria falar. E a gente... Eu sei, por isso que eu dei essa pausa para eu lembrar, né? E a gente trabalha muito envolvendo a comunidade. Assim, os pescadores não são os vilões dessa história, sabe? A gente trabalha envolvendo eles, trazendo como parte da solução. E aí eu vou trazer um projeto muito bonito que trabalha Petrobras, pescadores e universidade. A gente está com o Ola Sem Lixo, um projeto lá com a FRJ, que a gente instalou biobarreiras na Baía de Guanabara para coletar o lixo, os pescadores que pegam, lidam com isso. O FRJ está desenvolvendo uma máquina de pirólise para reciclar e gerar uma fonte de renda adicional para esses pescadores. Então, assim, temos que envolver a comunidade nessa discussão também de monitoramento e de agente de solução. Muito bom, né? É muito legal ver isso. O pessoal está ali se manifestando ali no fundo. Curiosamente, o Gabriel, ele fez o doutorado dele, ele analisou microplásticos em fauna de mar profundo, né? E tá lá, né? Assim, uma questão interessante da gente resgatar. E é muito legal isso, que eu conheço o Gregório já faz um tempo, né? Aliás, todos vocês aqui, né? Já faz um tempo, mas eu acho assim, né? Talvez ter chamado vocês para virem aqui permitiu fazer esse exercício de olhar os microplásticos mas de uma forma meio transversalizada ali, né? E não sei se você tinha clareza de todas essas inserções, mas assim, pelo menos para mim a impressão que fica é que não tinha clareza dos detalhes. É uma dedicação, é um esforço bastante significativo e amplo, né? No litoral brasileiro. Então, parabéns. Carol, conta um pouco para a gente aí como a Biquim tem dialogado com a temática dos microplásticos. Bom, a Biquim, na temática de microplástico, de forma geral da agenda do plástico, né, ela atua muito na construção de subsídios e argumentos e trazer dados técnicos para a construção de políticas públicas, né? Então, nós dialogamos com diversos ministérios que estavam aqui, a gente dialoga tanto no executivo quanto no legislativo, na construção de políticas públicas, aqui com o governo do estado de São Paulo, com diversos representantes do governo, da academia, né? O Walter estava aqui. Então, a indústria química, ela dialoga com diversas entidades, né? Então, como ela
está em várias cadeias, a gente tem essa transversalidade, vamos dizer assim, muito presente. O que a gente tem feito como associação, né? Eu não vou falar das as iniciativas individualizadas das empresas, porque também existem, né? Essas atividades, mas eu vou falar como entidade, como setor. Bom, uma delas é a prevenção, que até a gente já conversou muito, você faz parte dela, né, Turra, professor? Da prevenção de perda de pellet, que é o programa Pellet Zero, que atualmente é uma iniciativa internacional do Operation Clean Sweep, que ela tem como objetivo a prevenção do vazamento de pellets no mar, né? É uma iniciativa da Associação das Associações do ACC e da Plastics Europe, e que tem como objetivo justamente evitar o vazamento de pellet na cadeia como um todo. Aqui no Brasil, a Biquim é licenciada e a Abiplast, que é a Associação Brasileira de Plásticos Transformados e Recicladores. E a ideia desse programa é, na verdade, já consolidado, o Turra até pode comentar depois um pouquinho sobre ele, porque ele foi muito o pai da criança, é justamente você ter boas práticas e que a gente vem colocando tanto dentro dos transformadores, da indústria de pellet, na distribuição, no armazenamento, no transporte, na logística, e é muito dessa política que a gente conversa, inclusive com a Marinha, no organismo internacional marítimo, nas boas práticas dentro das regulamentações globais, para que sejam aplicadas na cadeia como um todo. Outra iniciativa também presente internacional e que a gente aplica aqui como setor, ela está na plataforma do MARI, que é uma iniciativa avançada de pesquisa e inovação em microplásticos, que é uma plataforma lançada pelo ICCA. O ICCA é um conselho, associação de todas as associações das indústrias químicas global, que reúne cientistas, especialistas, reguladores, governo, setor privado, e onde tem a concentração de todos os especialistas para que haja justamente uma harmonização de estudos científicos, para que a gente encontre o que foi falado muito durante a manhã. Hoje você tem estudos sobre microplásticos, mas a gente precisa encontrar mais dados, metodologias harmonizadas, que sejam compartilhadas para que a gente possa ter o real impacto, né, que a gente sabe que existe, mas para que a gente compartilhe entre os países e justamente dentro desse aspecto que sejam construídas políticas públicas baseadas em ciências, em evidência científica, considerando o ciclo de vida completo dos materiais, e que toda essa abordagem ela considere produção, uso, coleta, triagem, reciclagem, considere reciclagem química por base de pirólise e outras tecnologias, que haja neutralidade de tecnologias, não um direcionamento de únicas tecnologias, e considerando que o Brasil tem uma vantagem competitiva, né? Ela tem uma base energética limpa, então que ela já sai de largada com uma grande vantagem. E o microplástico entra nisso justamente, e essa é uma iniciativa que a gente vem trabalhando. No ano passado eu estive presente nesse workshop do MARI, dessa iniciativa avançada. Nós convidamos o Ministério do Meio Ambiente, representantes do Ministério da Saúde, Ministérios da Indústria, e queremos, anualmente esse encontro é realizado e organizado pela Associação da Indústria, e queremos que ele seja estendido ainda para mais pessoas que possam participar, porque a gente entende que o tema ele é multissetorial. Então, quanto maior a integração de diversos atores, melhor vai ser a resposta para uma solução.
e a indústria química, ela faz parte da solução também. Muito bem. Maíra, assim, né, aí aconteceu, né, o resíduo foi parar, microplástico foi parar no esgoto, foi do esfoliante, foi da roupa que foi lavada, foi, né, chegou. E ele chega lá para você, né, assim, assim, não para você. E aí, assim, são questões complicadas, porque, assim, os sistemas de tratamento, quando tem, né, você falou, né, do atendimento, da coleta e tratamento, né, muito baixo, né? Quando tem, ele tem também as suas peculiaridades, as suas limitações, né? E isso é uma coisa que eu imagino que está nas discussões do dia a dia de vocês, do setor, eu digo, né? Quando se fala dessa temática. Você explora um pouco isso para a gente? Como esse Sim, diálogo? não, claro. Como eu disse, né, o saneamento ele se coloca nesse lugar de debate, mesmo antes do debate do microplástico em si, né, numa agenda de combate à poluição como um todo, né, dos rios, das bacias hidrográficas. Então a gente faz um debate de quanto a gente consegue trazer de melhoria para os corpos hídricos, né, pela coleta, tratamento e destinação correta desses efluentes e desses resíduos. Porque a gente percebe que existe, né, a partir do momento que o esgotamento sanitário chega, a melhoria desses territórios chega também. Então, a gente precisa olhar com intencionalidade onde a gente consegue os resultados, consegue como, consegue por quê, para conseguir replicá-los, né. A gente tem diversos exemplos, né, acho que um muito icônico, assim, é a retomada da pesca na Lagoa de Araruama, por exemplo, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, por causa do avanço da coleta e esgotamento sanitário que a gente trouxe lá. Ou da balneabilidade em diversas praias do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, o Instituto, ele tem esse olhar de justamente ver o que está sendo feito para conseguir replicar, né? Mas a gente também entende que precisa ir além, olhar para esse território e entender este contexto, né? A minha colega aqui trouxe muito bem, Carol, obrigada. Carol trouxe muito bem essa questão do engajamento multissetorial, e de fato a gente entende que a gente não consegue isso sozinho, então a gente sempre atua em rede, né, e atua em rede e atua com base em dados. Então a gente faz alguns estudos e algumas prospecções para conseguir entender como a gente se coloca de uma forma mais intencional dentro das agendas de combate, de melhoria, daquilo que o saneamento já traz, né? Vou trazer aqui como exemplo o que a gente tem junto ao Pacto Global. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, há 10 anos já, né? A IGE já é signatária. Hoje a gente também está como embaixador do Movimento Mais Água, estamos como coordenadores da plataforma de água, oceano e resíduos. Então a gente vai fazendo esses debates e já há 3 anos também apoiamos uma iniciativa chamada Blue Keepers, que você também já esteve ali envolvido, né, na concepção e tal, em que a gente faz estudos sobre como você tem a dispersão e a chegada da poluição nos ambientes costeiros, né, para poder atuar nessa interrupção. Então, é assim que a gente vai trabalhando. O microplástico em si, a gente entende que ele é um tema emergente, ele é um poluente emergente. Eu acho que a gente já discutiu isso, foi transversal em todas as mesas. Eu acompanhei de manhã pelo YouTube e depois aqui presencialmente, todo mundo falou sobre a questão de como a gente precisa de dados para conseguir transformar isso. Então, hoje, enquanto instituto, a gente vem acompanhando esses debates para poder estar melhor preparado e trazer para dentro de casa esse debate junto com toda a nossa engenharia, junto com as nossas operações, para ver o que é viável, o que é palpável, o que não é, e retroalimentar esses debates, que eu acho que são super importantes, que é o que vai conseguir pautar as formulações futuras. Eu acho que traz uma ideia de um pouco de cautela enquanto a informação não vem, mas também sim, a perspectiva de construção
na medida em que ela vai sendo formada, né? Ela vai sendo trazida. Exato, é uma melhoria na realidade, né, de um polimento e de um tratamento. A gente está falando de uma realidade medieval, né, quando a gente fala de 90 milhões de brasileiros sem acesso a esgotamento, e quando a gente fala desses 90 milhões, a gente sabe que existe um recorte ali de regiões e de CEP, né, a gente sabe que tem ali populações que são mais carentes, que de fato precisam dessa atenção, então a gente está olhando para esse espectro inteiro de levar saneamento sem deixar ninguém para trás, quais são esses recortes, mas ao mesmo tempo olhando para o futuro também e vendo o que é dentro dessa agenda, o que a gente deve começar a trazer para debates aqui também, né? Bem, Ana, quando a gente se conheceu dentro de um contexto que tinha uma pessoa no meio, que era a Flávia, né, que era aluna de mestrado aqui na USP, depois ela fez o doutorado, e a questão era como que a gente se aproximava desse setor para conseguir entender. A Flávia fez o mestrado, doutorado dela nas temáticas de têxteis e na perspectiva de geração de fibras derivadas das lavagens. Ela, numa das partes do trabalho dela, ela lavou roupa suja, não era roupa suja, era roupa limpa, né? Aqui na universidade, numa maquininha que era desse tamanho. Você lembra disso? Me recordo, professor. Isso já faz uns 10 anos. 10 né? anos. 10 Uns anos. 10 anos. E nesse meio tempo a gente vê, né, por exemplo, a questão das roupas tecnológicas, das roupas que têm novas configurações e que são mais confortáveis, ou que lidam bem com odor, ou que, enfim, né, são tecidos que acabam reagindo a demandas da sociedade. Mas, em última instância, eles geram, na sua lavagem, alguns subprodutos, entre eles as fibras, né? Uhum. E isso eu imagino que vocês já estão trabalhando também internamente, né? A gente não se fala há algum tempo, mas eu queria ouvir um pouco das novidades e como vocês estão dialogando essa temática dentro do setor. É uma satisfação ouvir o nome da Flávia, porque ela é uma querida, a gente se aproximou bastante por força dessa pesquisa, desse doutorado que ela fez, e foi muito gratificante poder contribuir, né? Muita coisa já evoluiu, apesar de que a gente gostaria que a evolução tivesse sido maior, né? Mas o senhor trouxe pontos aqui bastante relevantes. Muitas vezes a gente enxerga a fibra sintética como uma fibra vilã. E, na verdade, eu acho que é importante a gente trazer aqui alguns esclarecimentos. Principalmente, o que a fibra sintética pode trazer, tanto na parte de conforto térmico, quanto na parte de proteção a vidas, né? Por exemplo, uniforme de bombeiro, arco elétrico, né? Que contém a retardante a chama. Muito da tecnologia que se embarca nas roupas vem da fibra sintética. Então, a fibra sintética hoje, ela é parte também da solução aqui. O que a gente precisa fazer? Um trabalho coordenado. A gente enxerga que sim, de fato, a questão do microplástico é um problema, que ele na medida que o tempo passa, ele está sendo melhor equacionado, como eu comentei, longe de estar na solução ainda de se concretizar, mas existe sim, o que a gente sabe, por exemplo, que a agência europeia, a European Environment Agency, ela fez um estudo bastante técnico, onde ela descobriu que 80% das lavagens hoje, elas conseguem controlar o microplástico através de um processo de filtragem que contenha um filtro especializado para micropartículas. Então, a gente encontra que 80% é um número bastante significativo, né, de se controlar e de segurar isso. A gente sabe de associadas que estão desenvolvendo projetos junto a empresas que produzem, né, a linha branca, né, no caso de máquina de lavar. Isso acontece tanto no Brasil quanto no exterior. Então, assim, são linhas de pesquisa e até de praticidade que se desenvolve. Ninguém nega que a micropartícula existe, mas, assim, como controlar? O sistema de filtragem é fundamental nesse processo, né? Existem outras soluções que eu vejo hoje muito mais também, não especificamente na área de microplásticos, mas a Rebeca da Anvisa trouxe bastante, de uma forma interessante, a questão da circularidade, né? A questão da sustentabilidade como um todo, ciclo de vida do produto. Então, existem soluções hoje na parte de fibra sintética, por exemplo, reciclado do PET. Então, assim, a gente tem associada trabalhando em retirar as garrafas do mar, né? Assim como a gente tem associada trabalhando junto com recicladores, né?
para de fato reprocessar essa garrafa PET, né, e não é o foco, mas assim, existem várias linhas na área de sustentabilidade que a gente atua, né. Uma outra questão, a gente hoje já tem pesquisa brasileira na área de decomposição acelerada, inclusive em ambiente marinho. Então, a parte de fibra sintética, por exemplo, na poliamida, a gente já tem solução, né, que se decompõe até 20 vezes mais rápido no ambiente marinho. Então, a gente entende também que a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Então, porque não adianta o Brasil ter um esquema interessante e a gente trazer o lixo de fora, né? Porque isso acontece. Então, assim, o que também os outros países estão fazendo? Porque o Brasil é muito sério com relação a essa pesquisa, esse envolvimento. Então, é muito importante que a gente também acompanhe e monitore as práticas dos outros países, que é o que a gente tem tentado fazer na associação. Não, muito bom. Desses resultados que a Flávia levantou, a gente testou vários tipos de tecido, né? E tem tecidos que são complicados, porque a trama é de um jeito, e aí tem várias coisas interessantes, né, que ela mostrou, que é o efeito de usar detergente ou não, o fato da máquina ter a orientação do eixo assim, né, vertical, horizontal, vertical, né? E aí tem usar ciclos quentes ou ciclos frios, né? Isso é tecnologia também. E o detergente líquido, por exemplo, é muito melhor, né? E a temperatura da água, então, se é mais abrasivo, se é menos abrasivo, tudo isso interfere na geração das micropartículas, né? E é importante pontuar, todas as fibras soltam micropartículas, né? Não são só as sintéticas, né? Então, a gente está falando de um universo que, de fato, ele acontece, né? E não é inegável. Só que a gente está trabalhando formas de mensurar que é muito difícil, mas de tentar mitigar, né, isso junto com vários interlocutores, né, academia, e assim, outra coisa que é importante a gente pontuar, existe muita pesquisa na parte de biopolímeros, né, o Brasil, inclusive, participa dessas pesquisas, mas a questão principal, por exemplo, a gente já tem ouvido falar na produção de um elastano a partir de cana-de-açúcar ou do milho, só que tem um fator muito significativo aqui, que é a escala, né, então, assim, ele não tem escala de produção ainda, pode ser que um dia, eventualmente, o problema ele não tem custo, porque para você, de fato, colocar para o mercado, você precisa ter custo, senão a indústria não vai, de fato, produzir, né, então entra o problema de escala e entra o problema de regulação, né, então a gente precisa trabalhar na regulação para que a gente tenha uma base legal de produção, né, que a gente possa ganhar escala e corpo e trabalhar o temático. Incluindo aí o incentivo, né? Por isso que as Sem políticas dúvida. públicas que a gente estava falando antes, elas são fundamentais, né? Ou seja, a gente está aqui no seminário de monitoramento de microplásticos, mas a gente não pode tirar do nosso horizonte, do nosso radar, o universo que nos traz até aqui. Então, assim, a gente não está elaborando uma estratégia nacional oceano sem plástico no momento, aqui. A gente está olhando uma coisa muito, muito pontual. E é nesse caminho que eu queria navegar agora, para a gente poder avançar um pouco, se somando ao que a gente discutiu nas outras mesas, né? Pensando em monitoramento de microplásticos, que não é uma coisa trivial. E aí eu sei que vocês vão falar um pouco de métodos, uma série de coisas fundamentais, custos, né? Que não pode ser tirado do radar. Mas, assim, eu vou retomar a pergunta do Alexandre Cristênio, né? Se a gente fosse ter uma política de Estado para monitoramento de microplásticos, quais seriam as recomendações de vocês para o ente, que talvez seja um ente multi-institucional coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente? Quais seriam as recomendações de vocês para esse ente sobre uma política de Estado voltada para monitoramento de microplásticos? Eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo e não vou trazer nenhuma surpresa aqui no que eu vou dizer, né? Assim, do ponto de vista lá da Petrobras, essa discussão de monitoramento de microplástico, acho que ela entra numa dimensão mais ampla, que é o desafio de gerar dados, análises, dados analíticos, transformar essa informação em informação útil, em conhecimento, para informar a tomada de decisão e ação.
E aí, nesse sentido, vai desdobrar tudo que foi apresentado aqui. Trabalhar com a harmonização de metodologias, trabalhar com a qualificação de dados para torná-los mais rastreáveis e mais comparáveis, desenvolver capacitação em termos analíticos, né, para transformar essa informação em processo decisório, criar governança, instituição, incentivo para a construção de redes que articulem poder público, empresas e sociedade civil organizada. Mais uma vez, eu acho super importante não desprezar a questão da ciência cidadã. Acho que a ciência cidadã é um instrumento muito grande, tem que estar na política pública, e na discussão de microplástico isso é super relevante. Para eu falar direitinho, é só isso, tem a parte da provocação. Não, mas tem uma coisa muito legal. Eu acho assim, você quando relatou as coisas, assim, se você for somar ali, SEMPES, vocês, obrigações legais, tudo isso, dá para perto de 1 bilhão. Ou seja, tem uma série de iniciativas que já são financiadas e que são, na verdade, oportunidades que já existem e que podem enfatizar determinadas coisas, como você mesmo falou, de colocar, por exemplo, os microplásticos em alguns desses projetos. Isso é realidade. Então, por exemplo, um Sistema Nacional de Monitoramento de Microplásticos já não sai do zero. Por exemplo, ele sai de uma iniciativa que pode, eventualmente, eu estou falando eventualmente, né? Que é eventualmente mesmo, né? Tem questões jurídicas, tem questões variadas, mas que poderia ser uma das bases de algo que a gente poderia chamar de um sistema nacional. Faz sentido? Faz todo sentido. A gente trabalha muito com essa lógica, somente no SEMPES, né, de sistemas nacionais de inovação, né, de ser um hub. E, como eu falei, a economia circular, ela não está apenas ali num elemento operacional, um aspecto subsidiário, ela está na estratégia da companhia, está ali, um compromisso. Qualquer um de vocês podem abrir o plano estratégico e ler. A gente tem um compromisso muito sério, a gente trabalha diariamente, a remuneração de quase todo mundo lá na companhia é afetado por isso, que é cumprir o compromisso lá de economia circular. A gente faz, isso está presente desde as nossas operações, nas nossas pesquisas, no nosso investimento socioambiental, e ser parte, e a Petrobras é capaz de ser esse ator, de articular esse sistema, de ser esse hub de inovação, de reflexão, de construção, de governança e inovação, é algo que a gente pode se pôr à disposição da sociedade brasileira e da academia para construir e liderar. Com certeza, a governança, né? Então, essas oportunidades, eu vou te passar para você compartilhar uma outra informação, Carol, mas essa questão da governança é fundamental, e essas oportunidades, elas existem. Eu estava ali no café, trocando figurinhas com a Ana Paula da ANA, predestinado, que a ANA trabalha na ANA, né? Em relação a essa malha de amostras que a ANA é a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, né, que a Agência Nacional já faz no país. Só que não analisa microplásticos, por exemplo, mas é uma rede, é a logística da rede, assim como o programa de monitoramento de balneabilidade das praias que a Cláudia Lamparelli coordena no Estado. A cada semana, uma pessoa vai lá coletar uma amostra. Esse custo já existe, porque é um custo alto, né? Você vê, é um custo exageradamente. Então, assim, imagina quantas outras coisas parecidas a gente não tem que poderia ser a base de algo articulado para prover informação. É claro que tem toda uma questão de custos, né, da análise, que a gente vai aprofundar já, mas eu queria ouvir um pouco da Carol. Quais seriam as suas recomendações para esse passo? Algumas eu vou só repetir, mas reforçar, não repetir, reforçar o que o Gregório colocou, que é, obviamente, harmonização e metodologia e protocolos. E eu queria acrescentar um item muito importante sobre a construção de bases de dados nacionais, mas também uma avaliação baseada em risco e exposição. E em 2024, a Biquim ela trabalhou muito junto ao Ministério do Meio Ambiente e todos os representantes ali envolvidos, multissetorial, academia, Walter, na publicação da Lei 15.022 do Inventário de Substâncias Químicas. Porque a gente está falando também de aditivos que estão dentro de microplástico. Então, quando a gente fala em microplásticos, a gente tem que falar de harmonização, de metodologia e protocolos de uma forma geral. E aí inclui aditivos em plásticos.
E aí você está falando também em aditivos e microplásticos. Então, toda a construção de base de dados, ela tem que integrar academia, governo, setor produtivo, laboratório, como foi feito. E agora o decreto está em implementação. E uma outra visão que tem que ter identificada nesse monitoramento é a identificação do ciclo de vida para identificar as principais fontes, além do monitoramento, para oportunidades de mitigação, que é justamente que a gente tem dentro do saneamento. Então, eu acho que são essas as principais, importantes. Desenvolvimento de materiais de referência, porque quando a gente fala, por exemplo, do texto, e eu estou falando isso porque a minha formação antes da Biquim, eu estou desde 2003 na Biquim, é tratamento de água industrial, né? Então, eu venho de tratamento de água industrial de água, de processo. Dentro da Biquim, sou responsável pelo Fórum Setorial de Saneamento e Tratamento de Água. Participei da construção da norma de potabilidade. Então, são itens que tanto químicos, tanto microplástico, como todos esses itens, para que sejam construídas os parâmetros de mínimos ou máximos dentro do CONAMA 420, que está em revisão nesse momento, a gente precisa ter uma harmonização de metodologia e protocolo muito claro, tanto para descarte no meio ambiente, quanto para consumo humano, tanto no industrial, quanto para a saúde humana. Então, eu acho que esses são os principais pontos. Eu elencaria a harmonização e a avaliação base e risca. Obrigado. Maíra, quando a gente fala de revisões de resoluções CONAMA, por exemplo, teve uma discussão agora sobre a resolução de efluentes, de monitoramento, e se discutiu colocar microplásticos como um parâmetro. Você pode compartilhar qual que é a problematização que a gente tem que fazer em relação a esse tipo de coisa? Do que a gente está falando, além, por exemplo, da harmonização de métodos, né? Porque isso acabou não entrando agora nessa resolução, mas é uma coisa que pode ser no futuro. Isso poderia ajudar, por exemplo, a gente tem informações, mas o que isso traz como consequência para o setor, ou mesmo... Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma questão aqui, que é essa harmonização, essa questão de trazer referências, ela é tão recorrente, ela é tão explícita, porque justamente se a gente não tem o que precisa para ser feito, a gente não consegue retroagir naquilo que já está instalado, né? Então a gente precisa melhorar essa base de dados, entender o que hoje a gente já tem realmente efetivo, trazendo já de melhorias e etc., para entender o que o segmento pode ser mais intensivo. Tá? Porque quando a gente fala de trazer um incremento num tratamento que já está instalado, a gente está falando de reorganizar todo o fluxo, né, instalado. Então, a gente está falando de trazer um módulo a mais de tratamento, fazer um balanço de massa de quanto que a gente consegue hoje com o que está instalado, já ter de melhoria e diminuição de microplásticos, entender qual é essa granulometria também, porque isso também faz parte do que é o embasamento técnico, teórico, que a gente precisa dessa aproximação com a academia para trazer isso para a gente, olha, esse é o referencial. Então, porque microplásticos a gente tem uma gama muito grande do que a gente pode tratar. E aí, com isso, entender qual é esse incremento nas estações. Tá? Se eu estou falando de 90 milhões sem tratamento, eu estou falando também de 90 milhões com tratamento já hoje. Né, a gente está falando de metade da população. Então, a gente também está falando de olhar para essas instalações já efetivas hoje, e quando a gente fala desse balanço de massa, do quanto que a gente vai precisar incrementar, para o quanto a gente vai reduzir efetivamente, o que é seguro, o que não é, a gente está falando de obra, a gente está falando de um incremento também de investimento, e isso precisa entrar num balanço de custeio, tá? Então, por isso que o setor hoje, ele entra nesses debates para acompanhar o que está sendo feito, né, mas para também trazer esses elementos para consideração, né. Acho que a Larissa, do MTC, do MMA, que estava aqui antes. Larissa. Pronto, Larissa. Larissa trouxe que isso faz parte, inclusive, da ENOP,
né? Ainda que de forma tímida, confesso que achei tímida o jeito que ficou no final, mas de fato é porque a gente precisa pensar ainda, a gente está no eixo 2, que é o eixo de proposições ali de inovação e de tentar entender como que o eixo de águas residuais pode estar ali estabelecido. O que hoje a gente já tem posto, o que a gente precisa trazer de inovação, que está sendo feito no mundo afora, para a gente poder trazer esses elementos. E aqui eu diria que, dentro do eixo de saneamento, obviamente a última fronteira vai ser o esgotamento sanitário, né? Mas antes disso, a gente tem que pensar na gestão pública das drenagens, para ver, porque isso chega diretamente nas águas, né? E a gente tem a gestão de resíduos, porque é ali que a gente consegue fazer interrupção, é ali que a gente começa a ver as cadeias. Então, a gente precisa ir segmentando tudo isso para poder trazer uma resposta setorial mais sólida, tá? Agora, a gente não tem como fugir de uma discussão, que não vai ser uma discussão fácil, sobre balanço de massa e recomposição, reequilíbrio financeiro. Ou seja, uma coisa muito prática que tem que ser considerada, porque de repente você faz uma resolução, te obriga, por exemplo, a fazer determinados tipos de análise ou ter determinados processos que a gente não tem condição de fazer por conta da capacidade de investimento, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. E pensar justamente assim, o quanto de avanço que a gente está fazendo para ser realmente material, né? Porque senão também, se a gente gera um resíduo tão grande, uma necessidade de colocar membranas e membranas uma depois da outra, a substituição disso, por isso que a gente tem que ter um olhar um pouco mais ampliado e entender as interrupções que a gente deve fazer antes de pensar no saneamento. Não que não deva estar, a gente tem que estar nessa pauta, né? Mas existe toda uma lógica anterior que precisa ser pensada também. Pensando em análise de pontos críticos, aquela RASAP que se faz para alimento, né? Entender onde você vai atuar e onde você vai ter o melhor custo-benefício, né? Ana, quais seriam as suas recomendações? Aqui acho que é um resumo, né, do que foi falado. Eu enxergo como os 3 principais pontos, professor, que seria o primeiro monitoramento, que é fundamental, né, inclusive para acompanhar as melhores práticas internacionais, mas eu acho que se a gente não tem o dado, se a gente não tem a informação, a gente não tem como, na verdade, avançar. Segundo, saneamento, tratamento, melhorar essas condições, né, e para que a gente possa ter melhor condição de seguir. E, por fim, já existe hoje, mas a gente ainda acha que, sob a ótica da indústria, poderia ser melhor, é a questão de funding, financiamento para projetos, porque só assim acho que vai ter aporte, o número de aporte vai aumentar e a gente vai conseguir ser mais eficiente na solução. Muito bom. Bom, a gente está chegando no ponto de fazer as perguntas e de quase ir terminando, né? O Gregório ele tem um limitante aqui de tempo por conta do voo. E então eu vou passar a palavra para ele fazer as últimas considerações. Eles vão fazer perguntas, você não vai estar aqui para responder. Tá bom? E aí a gente segue depois aqui conosco, tá? E ele vai tranquilamente, mais ou menos tranquilamente, mas vai chegar. Eu falei direitinho, Turra, antes? Perfeito. Então agora é hora da provocação. Eu falei pro Turra me liberar, que senão eu ia provocar ele. Turra, faltou 2 coisas nesse evento. A primeira, eu fiquei muito decepcionado quando eu entrei. Vocês já viram aquelas blusas floridas do Turra? Eu pensei que eu ia encontrar ele com essa blusa, não veio com a blusa. Faltou. Então essa é a primeira falha aqui, tá bom? Vamos corrigir isso no terceiro. Não diria que a segunda foi uma falta, mas esse tempo que eu vou dizer aqui perpassou várias vezes, mas a gente não sentou na cadeira. A cadeira estava ali, sabe? E faltou sentar. Acho que eu vou ficar até de pé para falar sobre isso. Eu cheguei aqui em São Paulo na sexta-feira para inaugurar um viveiro escola ali no Parque São Rafael, Zona Leste, próximo do Rio Tamanduateí. 2 hectares, 3 hectares de faixa de duto, vocês conhecem, né? Faixa de duto, não pode, onde há uma área que não pode ser construída porque passa o duto ali de combustível. Muito bacana que esse projeto a gente está fazendo com o nosso parceiro, um movimento de sem tetos que há 10 anos está lutando por moradia digna ali. Eles conseguiram justamente na semana, um dia antes de a gente inaugurar o viveiro, conseguir o desembargo da obra, vão construir ali para 700 famílias 3 mutirões. Fiquei muito feliz de conciliar, ele é o nosso parceiro, e esse viveiro escola ele vai fornecer
mudas para a alimentação dessas pessoas, plantas medicinais e mudas nativas para restaurar ali a margem do tamanduateí. O que isso tem a ver com microplástico? Sabe o que tinha antes ali naquele local? Lixo, muito plástico. A gente limpou, a gente cercou, e ali vai ser um viveiro. A gente precisa envolver as comunidades. A gente tem que falar isso, sabe? Eu fico me perguntando, nós como gestores, como pesquisadores, se a gente está descendo do nosso castelo de marfim e colocando os pés no barro. Onde que a gente vive, entendeu? Preciso considerar isso. Turra, a gente tem que trazer aqui os entes nacionais, federais, estaduais, subnacionais, né? Temos que trazer as empresas, mas temos que trazer as comunidades. A gente tem que pensar cientificamente, a gente tem que pensar globalmente, a gente tem que agir localmente. Obrigado, pessoal. Agora vai embora, assim, né? Muito obrigado, Greg. Vai em paz. Vai. E boa viagem. A gente realmente, eu acho que esse é um ponto, esse e outros pontos são muito importantes da gente trazer para esse processo. No âmbito das discussões nacionais, a gente viu cada vez mais os catadores serem envolvidos, né? Tanto é que essas leis mais recentes que beneficiam os catadores, elas foram construídas a partir de um amadurecimento dessa visão que o Gregório trouxe, né? E são os agentes de transformação. E isso é muito importante. Tanto é que uma abordagem que se soma a essa é a abordagem de ciência cidadã, que foi mencionada várias vezes aqui e que precisa cada vez mais fazer parte. Então, é muito importante a gente estar sempre atento a isso e certamente, né, teremos oportunidades para fortalecer isso. Isso é uma promessa, tá? Além de um princípio, né? Que não foi possível de a gente fazer agora, mas a gente está fazendo em outros momentos. Inclusive na Rede Oceano Limpo, né? Então, na Rede Oceano Limpo, a gente tem aí um trabalho bastante grande de mapeamento e integração das sociedades. Então, muito bom. A gente vai ter um espaço para perguntas. Tem o microfone aí? Tem, né? A gente vai ter, então, vou abrir para 3 perguntas para serem feitas de forma objetiva, na sequência, para a gente poder refletir aqui. 3 perguntas, uma depois da outra. Temos uma mão, ninguém se espreguiçando. Aonde? Aonde? Você levantou a mão? Ela estava coçando o cabelo. Aqui, ó. Gabriel. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu trabalho com gestão de petrechos de pesca. Então, a Juliana falou no painel anterior sobre cabos, sobre cordas náuticas, e a Ana Paula mencionou isso também. E eu acho muito importante você falar isso, que é uma fonte importante de microplásticos da indústria têxtil também. Então, eu queria ter feito essa pergunta para você e para o Gregório, mas para você especificamente agora, você sabe se tem algum movimento do setor têxtil para antecipar uma eventual política de logística reversa desse tipo de resíduo, de cabos e de cordas náuticas, antes que isso se torne obrigatório? Obrigado. Gabriel, né? Isso. Gabriel, obrigada pela pergunta. O que nós temos conhecimento é que a gente já tem associada hoje trabalhando na questão da reciclabilidade, na verdade, de retirar essas redes que eles chamam de fantasma, né, do mar, para fazer um processo de logística reversa e voltar a ser fio, por exemplo, de poliamida, que é a principal matéria-prima para a construção dessas redes. Então, a gente teve notícia, sim, de que isso já tem acontecido. É claro que a escala ainda não é como nós gostaríamos que ela fosse, mas já tem esse projeto, sim, no Brasil. Perfeito. E em relação especificamente aos cabos náuticos, essas cordas Cabo náutico não tem notícia. A gente tem uma associada que é produtora na Bahia, mas ela, para te dizer a verdade, ela está muito mais ligada à área de pneu, né? Então, eu acredito que deve ser da mesma sintonia, né? Porque esses cabos, em sua grande maioria, são produzidos com fios de poliamida. Então, é muito provável que quando entre no processo de logística reversa, entre também os cabos. Mas, assim, o que a gente está certificado e que conhece é o processo da rede mesmo de pesca. Obrigado. Tudo bem. Mais uma pergunta? Não?
Vocês gostariam de fazer uma pergunta uma para a outra? Elas já ficaram conversando ali, é por isso que acabaram as Carolinas, vocês viram? Maldição. Eu fiz tanta propaganda das Carolinas, e elas simplesmente, né, Suzane? Elas foram para o espaço. Muito bem, a gente tem aqui essa oportunidade, né, de fechar essa mesa, que avança um pouco mais nesse sentido de trazer uma discussão com um setor que não necessariamente está dentro da academia. Claro que outros não estão e podem estar, e vão estar, com certeza, mas aqui a gente tem um passo adicional dado, especialmente quando a gente está falando de potenciais parceiros na busca de soluções e na busca da melhora do entendimento que a gente tem sobre o problema, né? O problema existe, a gente não está tampando os olhos, a gente vai encará-lo com serenidade, naturalidade e afinco para que a gente possa resolver. Acho que esse é o compromisso de todos. Na verdade, eu tenho, aliás, no final da semana, eu vou para uma audiência pública em Santa Catarina, você vai estar lá, né, dialogando um pouco sobre quais são as possíveis estratégias para combater o problema do lixo no mar, com foco especial nos plásticos e trazendo aí caminhos e descaminhos e reflexões críticas sobre o que é um caminho, o que não aparentemente é um caminho e como diferentes grupos se beneficiam. Por exemplo, muitos candidatos, vereadores e deputados e candidatos eternos a vereadores e candidatos se beneficiaram muito dessa temática do lixo no mar para propor leis que não necessariamente iam na raiz da questão, né? E aí a gente tem muitas leis que não resolvem, né? Apenas distanciam um pouco a questão. Maravilha. Eu vou então finalizar essa mesa, mas não finalizei ainda, pode, claro. Só queria complementar, né? Eu acho que você mencionou a questão legislativa. Eu acho que a gente tem que entender justamente a hierarquia e a economia circular, ela tem um processo de transição, né? A gente tem aí a Estratégia Nacional de Economia Circular, a gente tem a Estratégia Oceano Sem Plástico, a gente tem um Planex sendo um Plano Nacional de Economia Circular, a gente tem aí esse processo, a gente tem a Lei de Incentivo à Reciclagem, que ela está aí com uma janela de oportunidade até 31 de julho. Existe uma lei para que ela se torne permanente, que está aí em votação no Congresso, a Lei 13.2061, que a gente torce para que seja permanente, porque se a gente está falando de um problema, de um desafio tão complexo, veja o Acordo Global de Solução de Poluição Plástica, que começou em 2022, e ele está até hoje, é porque não tem uma bala de prata para resolver. Então, a gente precisa de várias soluções para resolver essa questão. Então, eu acho que a lei de incentivo à reciclagem é uma delas também, Perfeito. que eu queria acrescentar. Obrigado, Carol. Maíra, Ana, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente fechar? Não, acho que é reforçar isso que a Carol trouxe, que é justamente o entendimento de uma cadeia inteira, né? A gente sabe que um problema dessa dimensão, que ainda tem tantas lacunas, ela precisa de uma mobilização real. E uma aproximação, acho que a gente não pode trabalhar em silos, né? E é muito bacana ter visto aqui uma agenda que trouxe a academia, trouxe o governo e trouxe o setor privado. E aí eu fico coloco essa provocação que numa próxima edição coloque-os juntos, porque são perspectivas diferentes, né? Porque é esses silos que a gente precisa começar a ir unificando, né? Claro que existe aqui um debate necessário dentro do setor privado, a gente entender como cada um vai ser parte dessa solução, né, nessa jornada, mas sem uma regulamentação o setor privado não se mobiliza, não tem como, porque a gente não tem segurança jurídica. Isso eu estou falando em escala, a gente pode ter boas práticas, iniciativas, né, isso a gente pode ter, mas enquanto setor mesmo, enquanto a gente tem segurança jurídica, o setor privado ele não avança num colegiado real, né. E, por outro lado, o governo não vai fazer uma jurisprudência, não vai trazer uma nova regulamentação sem ter dados confiáveis,
né? E a academia, ela precisa conversar com o setor privado para entender o que é factível. Então, a gente precisa estar nesses ambientes conversando, né? As suas Carolinas fazem isso muito bem, porque a gente ali consegue conversar com todo mundo, né? Pedir licença aqui para conseguir acessar o negócio, a gente consegue ir lá falar, oh, eu acho que precisa, a gente tem que ter mais momentos assim para chegar nessa solução. Mais continuados, né? Exato. Isso aí. Muito bom. Ana Paula. Só agradecer, professor, porque a academia é muito importante nesse processo, né? A gente, como setor privado, tem acesso ao governo, né? Às vezes a gente leva projetos, a gente tenta buscar as linhas de financiamento, tenta buscar, né, ou apresentar inovações, mas a gente acha que a academia, né, em base de pesquisa é fundamental. Então, agradeço demais o convite e a possibilidade de estar aqui para falar para esse público qualificado e nos colocar à disposição, né? Porque eu acho que é muito importante a gente trabalhar em rede para que a gente encontre as melhores soluções. Perfeito. Eu, como uma mensagem final, que eu, né, acho que é uma coisa que precisa ser amplificada, é a capacidade do setor, e quando eu falo setor, sensu lato, né? Vai do óleo ao saneamento, é toda essa cadeia que está envolvida. Para mim, eu acho que falta um pouco de amplificar a capacidade de promover controle social para ajudar a estancar algumas das torneiras que estão abertas. Por exemplo, a gente está falando muito fortemente de que a questão do coleta e destinação final dos resíduos é um ponto crítico, né? Então, esse é um ponto crítico. Isso, é claro, não está na agenda de nenhum de vocês, das instituições, mas está na agenda do poder público municipal, que muitas vezes usa mal o dinheiro ou faz de forma equivocada o gasto, né? Então, forçar ou estar perto, acompanhando, para que os municípios, que cada um faça o que tem que fazer nas diferentes ações, talvez seja um papel, porque quando ele chega no mar, né, você tem toda uma questão associada à cadeia de valor. E parte disso diz respeito frontal à cadeia de valor, parte disso não diz respeito, e isso faz parte de um sistema. Eu acho que esse é um ganho coletivo, corporativo, que eu acho que precisa ser fortalecido, né? Não sei, minha reflexão. Assino embaixo, professor. Aí, 100% maravilha. de acordo. Amarrado, como uma boa trama. Aliás, eu aprendi que existe um negócio que chama tecido e uma coisa que chama não tecido. Isso. Olha só que coisa. Imagina o que é um não tecido. Essa é uma esponja, né, do mar, né? Não tem tecido. Enfim. Gente, não vão embora. Eu vou dar um recadinho final, mas a gente vai dar palmas para esse timaço que teve aqui. Muito bem. A gente está fechando o dia e fechando o seminário. Obviamente, aí a gente tem várias reflexões que precisam ser feitas e um caminho a ser percorrido. Um caminho lógico é da gente ter essa força-tarefa, esse grupo de trabalho, essa discussão continuada no âmbito da ENOP, da implementação dessa estratégia, né, ampliando esse diálogo e construindo coisas, né, construindo combinados que vão dar para a gente essa política de Estado, essa visão duradoura. Eu queria fazer um convite. Existe um arranjo que foi estruturado inicialmente pela Melânia Alencar, depois a Carla, que está aqui, cuidou desse processo. Hoje é um processo que a Carla, de novo, está olhando, que se chama... É um nome engraçado, tá? É a Brazilian Marine Litter Science Patch. Não tem o Marine Litter Patch no Pacífico? Os pedaços de lixo eles se juntam em função das correntes e do vento, né? Dos giros. É mais ou menos a mesma coisa, porque a gente está sendo motivado, os cientistas estão sendo motivados por todo esse conjunto de preocupações. Então, meio que a gente está se juntando em função dessa problemática. Então, tem um outro nome mais bonitinho, né? Qualquer Lixo no Mar Brasil. Então a gente pode brincar de pensar isso depois, só que é um grupo, assim, é super simples, é um grupo de e-mail que a gente aceita as pessoas para poder trocar informações, tipo esse evento, né? A gente divulgou, né? Enfim, eu acho que quem tiver a fim de participar, de trocar, está super aberto, está convidado, tá? Além disso, em breve, muito em breve, teremos, como resultado desse projeto do CNPq e da FAPESP, a publicação da segunda edição do livro Lixo nos Mares e o Entendimento da Solução. E
Aí, né? É um livro. Não, é legal, é de verdade legal, porque é um livro paradidático, numa linguagem muito acessível, muito diferente dos relatórios da UNEP, do Gesamp, que eu tive a oportunidade de escrever. É um livro bastante ajustado às necessidades que a gente tem de trabalhar a cultura oceânica nas escolas brasileiras. E lixo no mar é um tema bastante recorrente que as escolas podem tratar e tratam. Já tratavam antes de falar de lixo no mar, né, Maíra? A gente está falando de resíduos, de reciclagem, esse assunto já vem antes. Então a gente vai ter essa segunda edição, é um livro gratuito. E o mais legal, eu não sei quantos autores tem, mas tem quase 30. Por quê? Porque eu fiz questão de chamar todo mundo, nem todos puderam, mas eu fiz questão de chamar todo mundo que passou pelo laboratório e fez algum tipo de projeto com o lixo no mar. Nessa perspectiva do que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo formação de recurso humano, capacitação. E é muito importante que a gente valorize esse processo em todos os aspectos, em todos os lugares. É isso que vai acontecer nos próximos 4 dias. Esse evento foi o primeiro dia de uma série de atividades relacionadas ao curso de pós-graduação, ministrado no Instituto Oceanográfico, né? Quem está à frente desse curso, além de mim e da professora Renata, temos aqui a Marília e a Marcela, né? Como docentes, né? Como educadoras desse processo, e teremos aí alguns dias com aulas, né? De alguns convidados, né? Convidados da Austrália e aqui do Brasil, para a gente poder ter uma oportunidade de aprofundar um pouco mais um curso de pós-graduação, incluindo aí um treinamento no equipamento que a gente tem no laboratório. Mas isso não significa que a gente não possa ter outras oportunidades de promover treinamento para quem precisar. E essa é a ideia. E é importante entender que a gente não analisa a amostra para ninguém. Entenderam? A gente não recebe a amostra para analisar. A gente não faz isso. E isso a gente faz o quê? A gente treina as pessoas para elas analisarem as suas amostras. Tá? E isso não é feito em troca de publicação. Isso tem que ser dito. Tá? Porque essa é aquela coisa, né? É a notícia, né? A criança mordeu o cachorro, não o cachorro mordeu a criança, né? É uma coisa diferente. Então, assim, esse laboratório é um multiusuário de fato. E esse foi o comprometimento que a gente fez com o CNPq e com a FAPESP. Então, está aí para ser usado, a gente vai cada vez mais estruturar esse laboratório. Obviamente, no futuro, ele prevê fazer prestação de serviços, e isso significa uma perspectiva de criar condições para ele continuar se mantendo enquanto os projetos não existirem mais, né? Hoje ele é estruturado com bolsas e tal. Então, a gente tem uma visão de futuro bem interessante para ele se manter com essa função para sempre. Essa é a ideia, esse é o compromisso que a gente está tentando, né, fazer acontecer, dependendo das condições, né? Então, finalizando, pergunto se vocês querem dizer alguma coisa. Não? Não. Silenciosamente, não. Ah, sim, claro. Vem cá. Porque eu vou agradecer vocês agora. Vem cá, eu quero ver vocês ficarem... O rubor lhe subir a face. Vem cá, vem aqui, ó. É para vocês virem aqui. Olha aqui, ó. Para vocês virem aqui, ó. Essa é a Marília, Marcela e Anne. Palmas para ela. Trabalho muito árduo e a gente aí está programando, organizando. A gente já faz uns 4 meses, ou um pouquinho mais, né? Faz bastante tempo. E isso, obviamente, não teria acontecido sem vocês. Obrigado do fundo do coração. Né? Somos um time tentando aí inventar coisas e fazer coisas muito legais nesse processo formativo que continua na vida de todos nós. Né? Então, obrigado a vocês, obrigado a todos os nossos apoiadores que estão aqui, né? CNPq, CAPES, a Rede Oceano Limpo, Promares, Shimadzu e Voz dos Oceanos. Estamos aqui na Universidade de São Paulo, uma universidade pública, né? Que está tentando fazer o seu papel continuamente. Né? E um pouquinho dele a gente acabou de fazer hoje. Obrigado a todos e todas. Vão em paz para casa e talvez nos vejamos amanhã no curso ou em qualquer momento por aí, pensando em lixo no mar e microplásticos até que eles não estejam mais por aí. Um grande beijo, um abraço. Tchau, tchau.